Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a Escritura em Mateus capítulo 16. Quero que os irmãos ouçam com atenção esta ministração. O Senhor me deu esse sentimento de compartilhar isso com os irmãos. Geralmente eu procuro ministrar uma palavra que Deus coloca no meu coração. Ou seja, nós poderíamos chegar aqui e pregar qualquer mensagem, qualquer palavra, no sentido de que esse ministério possui um rico conhecimento nos aspectos teológicos. Poderíamos então eleger qualquer tema e ministrar. Entretanto, nós estamos sempre preocupados em trazer uma mensagem que seja necessária para o nosso momento. Uma palavra que possa corresponder àquilo que nós estamos vivendo enquanto igreja, enquanto ministério. E Deus então me deu essa palavra. Essa semana eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos começar aqui em Mateus capítulo 16. Vamos ler então o versículos 16, 17 e 18. Ok? A partir daqui nós vamos estabelecer os fundamentos da nossa comunhão. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, queridos, essa porção da Escritura talvez seja uma das palavras mais fortes de Jesus Cristo com respeito ao seu propósito. Ou seja, Cristo não somente ele veio com o fim de nos redimir mediante a sua morte na cruz do Calvário, mas segue-se após a morte e ressurreição de Cristo a continuidade do seu ministério. Quando Jesus disse no Calvário: Pai, está tudo consumado, está acabado, ele queria dizer que estava concluída a obra de redenção que ele veio efetuar aqui na terra. Não significa, portanto, ou entretanto, que o Senhor nada mais teria a fazer a partir de então. Na verdade, a obra que Cristo realizou na cruz foi a obra que ele realizou nele. Ao passo que a partir da sua ressurreição e ascensão e entronização, o Senhor começa agora a realizar a sua obra em nós. É o que se chama a edificação da igreja, a edificação do novo homem, a edificação da noiva de Cristo. É quando então o Senhor, nos céus, numa obra de intercessão, uma obra intercessória, ao lado do Pai, está clamando pela vida de cada um de nós, para que a obra que ele planejou, que ele realizou na cruz do Calvário, se realize, se concretize efetivamente em nós. Então eu quero partir do princípio, do pressuposto, de que é desejo de Deus e é vontade de Deus realizar em nós a sua obra. Agora, por outro lado, esse texto também nos diz aqui, vemos quando Pedro declarou por revelação do Pai quem era o Cristo de Deus, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo então responde a ele dizendo: Olha, Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, que tu és uma pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então o Senhor declara esta obra: eu edificarei a minha igreja. Então todos nós aqui estamos muito claros de que o Senhor deseja edificar a igreja e que Ele vai edificar a igreja. E as palavras então
do versículo 18 são aquelas que nos geram bastante esperança e ânimo, quando Jesus diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavras esta de garantia, de que a igreja, ela vai vencer. A igreja, ela, por fim, estará completamente, como está em Efésios capítulo 5, uma noiva sem mácula, sem ruga, sem pecado, completamente glorificada, cheia de glória, cheia da glória de Deus, manifestando então os ricos atributos de Deus. Então, há uma verdade, há uma certeza de que o Senhor vai realizar a sua obra, porque as portas do inferno, no sentido da batalha espiritual que o mundo das trevas impõe contra a igreja, essa vitória está garantida. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entretanto, quando nós lemos esse texto, nós ficamos um tanto cheios de esperança e um tanto animados, né? Com tal palavra, uma palavra tão maravilhosa: as portas do inferno não prevalecerão. Que coisa maravilhosa. Entretanto, eu pergunto à igreja: como é que nós vemos a nossa vitória enquanto igreja? Como é que nós percebemos isso? Ou, poderíamos colocar da seguinte maneira: o que nós estamos realizando, fazendo, para ver, então, cumprida essa promessa? Como é que nós estamos agindo, procedendo? Ou poderíamos colocar ainda de uma outra maneira: o que nós precisamos fazer de imediato, enquanto igreja, não enquanto indivíduos, mas coletivamente, ainda que o coletivo acabe começando pelo indivíduo, né? Porque se o indivíduo não tiver uma disposição inicial, não haverá o coletivo absolutamente. Entretanto, a questão é: o que nós podemos ou devemos imediatamente fazer, como devemos nós proceder para que nós comecemos não somente a proclamar esta vitória, mas a experimentá-la. Os irmãos sabem que, conforme a revelação do Apocalipse, a igreja de Cristo sobre a terra, ela pode ser dividida em duas categorias de pessoas. Aquela que o Apocalipse chama de cristãos vencedores, que é uma parte pequena da igreja, é uma parte menor da igreja, que diz respeito àqueles que venceram em tempo hábil, antes do arrebatamento da igreja. São pessoas como qualquer outra, né? Qualquer outra. Não são pessoas fantásticas, são pessoas comuns, como você, como eu, mas foram pessoas que entenderam o supremo propósito de Deus, e dentro das suas limitações, essas pessoas então procederam, eles procuraram andar em conformidade com aquilo que Deus havia revelado. Por outro lado, o Apocalipse também fala de um grupo, que é a maior parte da igreja, que são aqueles cristãos não vencedores. Isso não significa que esses não vencedores estarão perdidos, não. Pelo contrário, significa que porque são salvos, então o Senhor, pelo fato de eles não terem vencido no tempo hábil, o Senhor ainda dará a eles uma dispensação, que é o reino milenar, na qual o Senhor vai tratar com seus corações, com suas almas, levando-os, portanto, a serem, por fim, vencedores. E nós, enquanto igreja, enquanto ministério, nós temos esse desejo de não fazermos parte desse outro grupo, grande grupo, dos cristãos não vencedores. Eu particularmente desejo ser um cristão vencedor. E você? Você deseja ser um cristão vencedor? Que maravilha. Então, eu trouxe aqui 4 pontos, 4 itens a tratar com a igreja no sentido do nosso coletivo. Não vou trazer hoje nenhum item, pelo menos assim eu penso, para tratar com a mera atitude individual para o próprio individual. Lógico, o que vamos demonstrar é uma atitude individual, porém com vistas ao coletivo, com vistas à igreja. Uma vez que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu quero dar ênfase nesse aspecto coletivo. Ou seja, o que nós devemos fazer, como nós devemos proceder em relação à igreja, em relação ao conjunto, em relação ao coletivo. E isso vai certamente nos fortalecer para que nós, de fato, alcancemos o objetivo e o propósito enquanto igreja. Ok?
Muito bem, o primeiro ponto, quando os irmãos abram a escritura em Atos, no capítulo 4, versículo 32 em diante, aqui está o primeiro aspecto que eu quero trazer à igreja, a fim de que, atentando nós para esse aspecto, nós estaremos dando os primeiros passos em direção a esta vitória da igreja, a essa edificação da igreja. Atos capítulo 4, quero ler a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 32. Da multidão dos que creram, e aqui nós podemos trazer isso para nós, né? Porque nós somos uma multidão dos que creram. Pelo menos nós somos aqueles que creram. Se somos uma multidão, é outro departamento. Mas nós somos um grupo de pessoas que creram em Cristo. Certo? Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Interessante, porque nós sabemos que o grande problema do homem caído, que é o pecado, o grande problema é o pecado. E esse pecado pode ser compreendido enquanto o egoísmo do homem. Esse egoísmo que o faz ser uma pessoa individualista. Ou seja, alguém que atenta tão somente para o aspecto individual, o aspecto pessoal, o aspecto do eu. Ou seja, nós temos um sentimento, e esse sentimento não procede de Deus, certamente, é aquele que quando nós pensamos, não, desde que eu esteja bem, tudo estará bem. Ou seja, se eu estiver saudável, minha família estiver saudável, minhas filhas estiverem saudáveis, se eu estiver com o alimento sobre a mesa, se eu estiver com a minha roupa guardada no guarda-roupa para eu me vestir, se eu estiver me esquentando, se eu estiver me aquecendo durante a noite, eu estou bem. E aí nós nos esquecemos dos outros. Isso porque o pecado desvia o olhar do homem do outro para colocar em si mesmo. Essa é uma evidência quando nós vemos lá no Éden, Adão e Eva, antes do pecado, eles não percebiam que estavam nus. Interessante que a Escritura não diz que eles ficaram nus depois da queda, mas que eles perceberam que estavam nus. O que implica que essa nudez, no caso do texto, imediatamente trata especificamente das vestes mesmo, materiais, físicas. Eles sempre estiveram nus, não se cobriam. Só então, quando entrou o pecado, foi que diz o texto sagrado que a primeira evidência da queda foi olharam para si. Esse olhar para si implica que o egoísmo, ele nasce no coração do homem, e agora o homem, ele passa a ser um ser completamente individualista. E mesmo quando os homens se envolvem em relações sociais, em relações coletivas, na maioria das vezes cada um está ali buscando o seu próprio interesse. Ou seja, o que eu posso ganhar aqui neste meio coletivo, no meio dos meus amigos, no meio das pessoas, de sorte que quando o seu anseio pessoal individual não é atendido, aí você já se retira para procurar um outro meio social que atenda e satisfaça os seus desejos. Então, enquanto igreja, o primeiro ponto, nós devemos tratar com o individualismo. Devemos entender que a obra de Deus para o seu povo é uma obra coletiva. É uma obra de formação de um homem coletivo. Aí o Senhor quer então tratar com o nosso coração. Isso aconteceu no início da igreja. A igreja no primeiro século, o texto diz que da multidão dos que creram, eram um só o coração e a alma. Quando os corações se unem, é porque esses corações foram tratados por Deus. Imagine só o ministério apostólico de volta à palavra, lógico. Isso deve ser aplicado a toda a igreja. A igreja que não tem nenhum nome em especial. A igreja que é interdenominacional. A igreja que é simplesmente pessoas.
pessoas que foram predestinadas, que foram chamadas, justificadas, receberam o Espírito Santo, a igreja de Deus como um todo. Entretanto, essa igreja, no seu aspecto universal, é uma igreja impalpável, impraticável, porque não tem como eu, Alexandre, ter comunhão com a igreja, corpo de Cristo, que é tanto atemporal, quanto não está presa no espaço, porque ela está em todos os lugares da terra ao mesmo tempo. E eu não posso ocupar todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando se trata da experiência cristã, nós devemos trazer o foco para a experiência de uma igreja local. Porque somente na igreja local, onde eu tenho contato com os irmãos, é que eu posso então praticar esse espírito de unidade. Porque é muito fácil estar na sua casa, isolado dos irmãos, não tem contato com os irmãos, você fala, não, nós somos só um coração e só uma alma. Não seria fácil? Não, nós somos um só coração e uma só alma. Inclusive, há um pensamento, nesses dias agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, de que as pessoas acreditam que basta ser um membro do corpo místico de Cristo. E de que não tem necessidade alguma de congregar, de estar junto, de participar uns dos outros quanto à questão dos mandamentos mútuos, no sentido de nós amarmos uns aos outros, socorrermos uns aos outros, participarmos das dificuldades uns dos outros, levarmos as cargas uns dos outros, perdoarmos uns aos outros. Esse século em que vivemos é um século do individualismo. Até mesmo numa mesma casa, numa única casa, com o pai, a mãe, os filhos, muitas vezes vivem isolados, cada um no seu quarto, cada um no seu cômodo, cada um com o seu celular, né? Cada um vivendo para si mesmo, isolados um do outro. Não que o celular, no sentido de usar o WhatsApp, essas coisas, não sejam boas, ou não seja bom. Há uma coisa muito boa, porque se por um lado o celular, no sentido desses meios sociais, se por um lado separa pessoas que estão próximas, aproximam pessoas que estão longe. Não tem esse aspecto? Você, durante o dia, fala com tanta gente de tantos lugares, bom dia, vou almoçar, tomar um cafezinho, ore por mim, ore pela minha filha, essa comunhão que é maravilhosa. Então deve haver certamente aqui um equilíbrio. Não podemos ser extremistas e achar que não devemos usar essas coisas. Entretanto, é na reunião, na comunhão presente dos irmãos, é que nós podemos, de fato, desenvolver o que diz o texto sagrado. Da multidão dos que creram, eram um, o coração e a alma. Porque seria fácil e simples você isolado, dizer, não, nós somos um. Mas é quando nós estamos reunidos, é que nós sentimos então as necessidades uns dos outros. Então imagine só o momento que nós estamos passando, um momento difícil, um momento de decisões muito difíceis de serem tomadas, em que nós estamos aí emancipando as igrejas, por razões financeiras, estamos aí destituindo pastores da sua função ou dedicação exclusiva em razão das questões financeiras. E talvez um dos pontos que esteja causando tudo isso seja essa falta de sermos nós um só coração e uma só alma. É quando nós temos um único objetivo espiritual no sentido de sermos um só corpo, é um sentimento de corpo. Olha o texto como diz: ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Os irmãos tinham uma preocupação em que não houvesse na igreja necessidades. Não vou colocar exclusivamente necessitados, mas os irmãos tinham uma preocupação em não haver necessidades. Eu digo isso porque o contexto da igreja primitiva, do primeiro século, é muito diferente do nosso contexto atual. Querer praticar isso que eles praticaram, porque aqui nós temos apenas um modelo de igreja que aconteceu eventualmente no primeiro século, talvez em razão daquela chama que estava muito ardente no coração dos discípulos que viram Jesus morrer, o viram ressuscitado. Então agora eles queriam que Jesus retornasse logo. Então eles acabaram vivendo, de certo modo, uma vida comum.
Ou seja, eles abandonaram cada um as suas atividades. Imagina só que a Vera largasse lá o empreendimento que ela tem, largasse, fechou tudo. Agora eu vou viver agora nas casas dos irmãos agora. Partindo pão de casa em casa. Oh, maravilha. Hein? E aí vendesse logo o carro dela e depositasse o dinheiro aos pés dos pastores do De Volta à Palavra. E assim cada um aqui abandonando os empregos e vendendo as propriedades, vendendo as casas, vendendo o que tem e trazendo o dinheiro. E aí fazemos aqui uma administração para que não falte nada. Todo dia cozinhando e nós aqui dentro orando e cantando. Hora do almoço todo mundo come e tal. Ia chegar um momento que o que aconteceria? Ia acabar o dinheiro, ia acabar a comida. Estaríamos todos nós aqui. E agora? Agora, cumpre-se aquele texto que Jesus falou. Dias virão em que eles jejuarão. É isso? Aí vamos jejuar? Então, isso aconteceu na igreja primitiva. Até mesmo, eu penso, talvez, movido por uma visão um tanto equivocada. Porque talvez eles pensassem que Jesus voltaria ainda naquele tempo. É quando algumas pessoas um pouco desequilibradas, isso ocorre, mesmo em nome de uma certa espiritualidade, falam, Jesus está voltando, eu não vou estudar não. Eu não vou estudar, Jesus está voltando, para que eu vou estudar? Não vou pagar a aposentadoria não, o INSS não, porque Jesus vai voltar porque eu quero a aposentadoria. Aí vai negligenciando, eu não vou trabalhar, o que eu tenho dá para eu viver, eu vou na casa do irmão Eunildo, almoço lá hoje, amanhã eu vou na casa do Israel, eu janto, e aí eu vou assim, até Jesus voltar. E vão negligenciando a vida humana. Tem até uma certa frase que alguém no passado disse, que devemos nós viver a nossa vida humana, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. E devemos nós viver a nossa vida espiritual como se ele voltasse hoje. Ou seja, deve haver aí um equilíbrio. De todo modo, como nós não podemos aplicar exatamente essas palavras ao contexto em que nós vivemos, nós devemos então dizer que a igreja deve ter uma preocupação de modo a não haver necessidades. Nenhuma necessidade. Lógico, havendo necessitados, eles deverão ser socorridos na medida do possível, evidentemente. E na medida das verdadeiras necessidades, né? Porque às vezes há muita falsa necessidade. Às vezes nós é que geramos as nossas necessidades, quando negligenciamos o dever, o trabalho, enfim. Mas as necessidades da igreja, de ministério, são muitas. São muitas. Isso porque, para que nós possamos nos ambientar e reunir, nós precisamos de ter um ambiente, um lugar. A obra de Deus não pode simplesmente ser entregue a nada. Ah, não tem problema não, pastor, se fechar o local, vamos para as casas. Eu falo, para a sua casa? Para a sua casa? Não, para as casas. Para casa de quem? Para a sua casa? Não, pastor, minha casa é pequena, não cabe ninguém. Aí começa cada um ficar de lado e jogar a responsabilidade para outro. Essa pessoa, que quem pensa deste modo, certamente não deve ter um só coração e uma só alma. Então, tratar com o individualismo é necessário e urgente. Desenvolver um sentimento de corpo, para que nós amemos uns aos outros, cuidemos uns dos outros e, sobretudo, tenhamos um cuidado daquilo que é comum, daquilo que é nosso, porque Deus nos entregou, certamente, uma grande responsabilidade. Esse ministério hoje ele é uma joia rara. Não sei quantos dos irmãos costumam ver os vídeos na internet e ler os comentários. Vocês têm costume de ler os comentários que as pessoas postam? Vamos ver pessoas de todo lado, todo lugar do Brasil e fora do Brasil, ali comentando sobre esse ministério, a importância desse ministério, de como esse ministério, as palavras desse ministério têm transformado pessoas, têm libertado pessoas, têm curado pessoas. Ou seja, quando eu leio aqueles comentários, eu fico animado. Eu fico mais animado, porque eu falo assim, olha, está funcionando, né? Assim é lento, mas funciona. Alcançando pessoas. Pessoas, eu pastor, depois que eu ouvi essa palavra, a minha vida foi transformada. Tudo mudou na minha vida. E isso então nos traz ânimo, né? Nos traz alegria e vontade de continuar. Mas nós precisamos unir o nosso coração. Quebrar as barreiras, para que nós possamos prosseguir. Do contrário, se não desenvolvermos um só coração e uma só alma, nós não teremos como vencer enquanto ministério.
Não terá como. Porque a igreja não é do governo. E também não é minha. E também não é sua. Sua muito menos, né? Eu digo no sentido da responsabilidade. Tá, amados? A igreja, na verdade, não é de ninguém. A igreja somos nós. Nós somos igreja. E desenvolver, portanto, esse sentimento de corpo é extremamente importante, tratando-se com individualismo. Há um outro texto. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. É o segundo ponto. O primeiro é tratar com o individualismo, no sentido de desenvolvermos nós coletivamente um só coração e uma só alma. Este é um aspecto extremamente importante. Inclusive, esses tópicos todos podem ser aplicados até mesmo a uma família. Não é? Hebreus capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Interessante que aqui fala sobre raiz de amargura, que brotando no meio da igreja possa perturbar a paz da igreja. É certo que esse texto está falando que o que ele chama de raiz de amargura são pessoas. São pessoas. Olha o texto. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então ocorre geralmente quando existe esse caráter de convivência, de relacionamentos. A igreja é um povo, um grupo de pessoas que se reúnem, que vivem coletivamente esse aspecto espiritual. Então é possível que durante a nossa caminhada aconteçam muitas coisas desagradáveis. Palavras que são ditas que ferem o coração de alguém. Algum tipo de situação na igreja que desagrada a alguém. E a pessoa que não se dá muito bem com aquela outra pessoa, aqueles que não concordam com a administração da igreja, aqueles que não concordam com a palavra pregada, ou pelo menos concordam com a palavra, mas não concordam com o modo como é pregado. E então as pessoas às vezes não conseguem se sentir em unidade com aquele corpo. E aí aquela pessoa se torna, portanto, um grande obstáculo na igreja. É como brotasse no meio da igreja uma raiz de amargura, uma pessoa amargurada, uma pessoa ofendida. E agora essa pessoa muitas vezes começa a contaminar pessoas na igreja. Aí vai lá na casa da irmã Vera, contamina a Vera com palavras de amargura. É como que semeasse também no coração da Vera, eu falo isso em hipótese, né, irmã Vera? Em hipótese. Semeasse uma sementinha de amargura, para que a Vera também se tornasse uma raiz de amargura, uma ervazinha de amargura, que contamina o outro, que contamina o outro, que contamina o outro, e isso vai desagregando a unidade do corpo de Cristo, ou o corpo que vai ficando dilacerado, espiritualmente falando. Nós poderíamos ter aqui 1000 pessoas, todas sentadas uma ao lado da outra, cantando numa só voz, na hora do louvor. Mas a unidade espiritual, ela não está exatamente para esse aspecto formal, exterior, e sim para os corações. De modo então que é preciso que se trate com as amarguras. Como é que quantos anos você está aqui nesse ministério? Quantos anos você se encontra conosco? Ah, pastor, há bastante tempo. Eu estou aqui há 5 anos. Fala, não, eu estou aqui há 12 anos. Outro fala, não, eu estou aqui desde o início. São 16 anos, estamos entrando para os 17 anos. Sim, e como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? Você está em paz? Você está feliz? Você se sente realizado? Suprido? Ou será que você é uma raizinha de amargura que só vem aqui para passar raiva?
E o pior é que vem para passar raiva e não para de vir. Essa é a verdadeira raiz de amargura. É aquela que não deixa de vir e só vem para passar raiva. Sai daqui bufando de raiva, de ódio. De novo. O pastor falou aquela palavra, de novo. Aí vai colocar defeito na música. É porque compraram agora um som novo. É porque não taparam os buracos do teto. É porque agora tem máquina para passar lá. Agora tem máquina. É lógico, raizinha de amargura, que tem máquina. É lógico. Mas é lógico que tem máquina. Inclusive você não vive sem a máquina. Você não gosta da máquina e não vive sem ela. Você tem que passar seu cartãozinho no mercado. Porque a máquina, o cheque e o dinheiro só são meios. No final, tudo é a mesma coisa. Qual é a diferença de você pagar algo, ou seja, ofertar ou pagar algo em algum lugar com o dinheiro em espécie, ou você passar o cartão e a espécie que está no banco e para a conta do outro? Qual que é a diferença, raizinha? Não, qual que é a diferença? Isso é uma bobagem sem limite. É uma bobagem sem tamanho. E tem mais, vai acostumando com as maquininhas, porque vai chegar um momento em que você vai ter que ter o chip na mão. É na mão, na testa. Não vai ter como correr. Não vai ter como correr. Na verdade, as coisas andam com uma velocidade tão grande que essas coisas físicas vão ficando obsoletas. Hoje nós não temos mais ficha telefônica. Não é verdade? A ficha foi suplantada pelos cartões. Imagina só quando chegou o cartão de orelhão. O Nivaldo sabe muito bem disso, né, Nivaldo? Cartão de orelhão, que coisa, que tecnologia, né? Um cartãozinho, olha, fazia uma leitura, ia baixando os créditos. Você lembra? No orelhão? Que maravilha. Inclusive, até hoje o orelhão também é obsoleto. Raramente alguém precisa de um orelhão. Raramente. Ainda precisa, mas é difícil. Foi então que aquele cartãozinho, aí veio o celular, aí tinha que pegar, raspar, né, Nivaldo? Raspar lá o cartãozinho para colocar, inserir os créditos no celular. Depois veio a maquininha. E o Nivaldo também conhece as maquininhas da GetNet, né, Nivaldo? Não fala isso não, que ele chega arrepia. É tecnologia, vai mudando, as coisas vão mudando. Até o uso de cheque hoje é muito raro também. A pessoa tem um talão de cheque, dura a vida quase toda. Dá um cheque aqui, outro lá, porque vão passando essas coisas. Mas a raiz de amargura, ela não pensa assim. A raiz de amargura, ela quer um pretexto para manifestar o seu egoísmo, para manifestar a doença do seu coração, que não alcançou um cargo na igreja. Não alcançou um cargo. Agora, por exemplo, o Vinícius, lá em Goiânia, ele vai ser estabelecido pastor da igreja, do ministério. E nessas ocasiões de estabelecer, é sempre muito complicado, porque logo alguém fala assim, engraçado, o Vinícius vai ser pastor, e o Eudes, que está lá primeiro do que ele, e que já é cooperador ordenado, inclusive, não vai ser. Por quê, pastor? Aí vem a raiz de amargura. Ué, não vai ser simplesmente porque não é. Não é como? O Vinícius vai ser ordenado porque ele já é pastor. Porque ele já apacenta. Porque ele já cuida. Porque ele já se preocupa. Porque ele trabalha. E se ele não for ordenado, ele vai continuar sendo. Porque ele é. Então a igreja não torna ninguém pastor. A igreja apenas reconhece. Olha, irmãos, nós reconhecemos que este irmão é pastor por chamamento divino. E se nós nunca reconhecermos, ele continuará a ser. Não importa. Enquanto tem outros que são ditos pastores reconhecidos e não são. Leva o nome porque um dia diz que foi, mas não é, não apacenta, não cuida, não se preocupa, não ora, nem congrega direito. Mas disseram que é, então ele é. Aí fica aquelas coisas, como é que é seu nome? Pastor fulano. Não, quando perguntou meu nome, eu falei, meu nome é Alexandre. Prazer. Aí o bispo Alexandre, não, você perguntou meu nome. O meu nome é Alexandre Rodrigues de Lima. No meu nome não tem bispo nem pastor na frente, não tem. Alexandre. Então não receie de me chamar de Alexandre, não tem problema nenhum. Tá bom? Bem, mas o problema da raiz de amargura, e às vezes você talvez não seja aquela raizona de amargura, mas essa é uma raizinha de amargura, que ainda que você não contamine ninguém, mas você é o contaminado, é aquele triste.
Eu estou aqui por causa da palavra. Só. E é porque não encontrei outro lugar. Mas está aqui. Triste. Porque naquele dia o pastor Alexandre falou isso. Fez isso. Procedeu daquela maneira. Mas é assim que nós queremos vencer? É deste modo? Qual que é o sentido disso? Então nós devemos e precisamos tratar com as raízes de amargura que estão enraizadas no nosso coração. Você precisa de ser livre. Não somente em relação à igreja, mas ser livre de qualquer raiz de amargura em relação a qualquer pessoa ou coisa. Viva, meu irmão, se liberte disso. Sorria. A pessoa que leva um sentimento desse no coração, ela não vive mais. Cada dia é como se ela acordasse de manhã cedinho, e para poder alimentar esse sentimento, ela tomasse um copo cheio de limão, para poder fazer cara feia. Já acorda com a cara feia. Então, é preciso, se você quiser vencer, se você deseja vencer, tem que tratar com o coração. Qualquer sentimento que tire a comunhão, que quebre a comunhão, deve ser rejeitado. E o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te libertar. Mas você precisa querer. Senhor, eu quero desentravar minha vida. Eu quero caminhar, eu quero abraçar os irmãos. E a maneira de fazer isso é perdoando. Se todos os argumentos não são suficientes para te convencer de que você está errado, então, pelo menos então, perdoe. Porque eu creio que pessoas maduras, elas pensam, elas refletem. Eu não tenho que ficar com raiva de ninguém, eu tenho que entender o que está acontecendo. Qual que é o processo? O que está pegando aí? Aí você entende as coisas, entende a situação. Às vezes é desagradável a situação, mas eu compreendo. Então eu não levo aquilo para o lado pessoal. Não posso levar. Pessoa madura não guarda ressentimento, não guarda mágoa, não guarda tristeza. A mágoa, a tristeza está para pessoas que não cresceram ainda enquanto ser humano. Isso não se aplica somente à igreja, não. À vida humana. Então você tem que se libertar, crescer e procurar compreender. Às vezes as pessoas vão transferindo de geração em geração uma mágoa. Posso dar aqui um exemplo prático para os irmãos entenderem. Digamos que, deixa eu escolher um exemplo aqui bem prático, deixa eu ver. O pastor Renato, porque o pastor Renato não tem raiz de amargura, ele não é uma raizinha de amargura. Por isso eu posso falar dele à vontade, que ele não vai achar que é indireta, né, pastor? Digamos que o Renato tenha tido um problema no passado, um exemplo, tá, pastor? No passado, com uma pessoa, um problema. O problema só diz respeito a ele e à pessoa, perfeito ou não? A ninguém mais. Aí ele se casa com a irmã Heloísa. A Heloísa, sabendo do problema que o Renato teve no passado com a pessoa, fica do lado do Renato, também vira uma raizinha de amargura contra aquela pessoa. Ou seja, ela não tinha nada a ver com o assunto. Mas agora ela se aliou a um sentimento alheio. Olha só como é que as coisas são estranhas. Aí nasce o Patrício, que é o mais velho. Aí o Patrício, ao crescer e saber da situação, se torna inimigo daquela pessoa. Já é a terceira geração, a primeira geração, segunda, que vai se unindo a um problema alheio. Aí depois vem o Fabrício, a mesma coisa. Aí Patrício e Fabrício se casam e as suas esposas agora se unem no problema. Aí viram os filhos, vão se unindo. Aí você vai prosperando a amargura e prosperando esse sentimento mal, perverso, destrutivo. Então, ensinem seus filhos. Meu filho, olha, não seja inimigo de ninguém. O problema que o papai teve com a pessoa não é seu. Abraça a pessoa. Sorria para a pessoa. Não transfira sentimentos. Porque é dito que a raiz de amargura, ela perturba. E quando ela perturba, no sentido de contaminar a muitos, nós somos afastados da graça de Deus.
Uma igreja com raiz de amargura, ela perde a graça de Deus. Pastor, perde a graça? Nunca ouvi falar que a graça de Deus se perde. Perde. Porque a relação que nós temos com Deus, e a palavra relação já está dizendo que a mão de Deus estendida e a nossa também estendida. Ou seja, são dois lados, né? O lado de Deus e o nosso lado. Deus nunca encolhe sua mão. Agora, quando nós desenvolvemos tal sentimento, é a nossa mão que é recolhida. Nós ficamos privados da graça de Deus, não por Ele, por nós mesmos. Como diz Isaías capítulo 59, versículo 2, que as mãos de Deus estão sempre estendidas para abençoar, sempre. Elas não estão encolhidas. Uai, por que eu não recebo? Ora, são os nossos pecados que nos afastam. Deus não tem nada a ver com isso. Ele está sempre pronto, sempre disposto. E sempre Deus estará pronto e disposto para abençoar a todos. Qualquer um, Hitler, também poderia ter experimentado a graça de Deus. Deus não retém a sua graça. Ele é bondoso. Agora são os nossos pecados, são os nossos corações é que nos afastam. Isso está muito claro, inclusive, lá em Mateus, no capítulo 13, quando Jesus fala que ele falava por parábolas, para que os judeus ouvindo não ouvissem e vendo não vissem. Aí dá imediatamente uma impressão de que Deus está escondendo alguma coisa do povo para privá-los de alguma bênção. Aí em seguida Jesus explica, é porque eles estão doentes no coração e eles fecham os olhos para não serem por mim curados. Eles não querem, o problema está no coração do homem. Então tratar com a raiz de amargura é extremamente necessário para que a igreja experimente as palavras de Mateus 16, 18, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O fato é, as portas do inferno não prevalecerão contra nós absolutamente no futuro. Agora ela pode estar ganhando vantagem hoje. Ela pode ganhar vantagem por pouco tempo, mas pode estar nos vencendo. Nós podemos estar impedidos de progredir hoje em razão dos corações. Então devemos tratar com o individualismo, devemos tratar com a raiz de amargura no coração. Esses são os dois aspectos negativos que devem ser tratados. Eu coloquei aqui outros dois aspectos positivos que devem ser adquiridos. O terceiro ponto, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Nota, os irmãos, que o ponto aqui é a unidade de fé. Unidade de fé. Ele diz que, o apóstolo Paulo diz que ele gostaria de ouvir, ainda que ele estivesse ausente, mas ouvir no tocante à igreja, no tocante a vós outros, os filipenses, no tocante a nós aqui hoje, que nós estamos firmes em um só espírito. Quando fala em um só espírito, não quer dizer que você chega na igreja, na reunião, você fala, não, eu estou em espírito, fecha os olhos, estou aqui em um só espírito. Não, estar em um só espírito é estar numa mesma e única disposição de fé. De sorte que ele diz, como uma só alma. Quando ele fala como uma só alma, é como se nós fôssemos uma única pessoa. Que não houvesse aqui os 100, os 200 ou as 300 pessoas. Como se todos nós fôssemos apenas uma pessoa. Porque você sabe que quando já tem duas pessoas, logo o impasse está estabelecido, né? Aqui o contraste de pensamento, de ideias, de sentimentos, é tudo diferente. Mas o apóstolo Paulo diz então que ele gostaria que nós estivéssemos firmes em um só espírito. Primeiro, estarmos firmes. A igreja, para ela ter força, é preciso que os irmãos estejam firmes. Firmes. O que é estar firme? Significa que você está estabelecido numa base sólida de fé. Ou seja, aquilo em que você crer, aquilo que o teu ministério prega, não por
Desculpe, mano. Por corporativismo. Não. Como se, não, eu tenho que acreditar e concordar porque nós somos um povo só, é nossa igreja. Não. Nós somos um só povo porque o nosso coração está unido numa mesma disposição de fé. Aquilo que eu acredito, vocês acreditam, e todos acreditam em unidade. Estar firme é não ter um coração que vacila, um coração que duvida, um coração que fica ali olhando, pensando, será que é isso mesmo? Eu acho que não é bem assim não. Pessoas assim, no meio da assembleia, enfraquecem. Para a igreja ser forte, é preciso que toda a assembleia esteja firme no fundamento da fé. E isso por meio de estudo da palavra. Você ouve, você verifica, você lê, e você então, ao perceber a verdade pela Escritura, então você coloca aquilo no seu coração. Eu creio. Eu creio. E olha, irmãos, que crer de maneira firme é uma coisa muito difícil hoje em dia. Crer, eu creio. Crer absolutamente, crer em verdade. E aquilo está dentro de você e não permite que você se leve, ou seja, levado de um lado para o outro. Não. Você está firme. Para tanto, você tem que ouvir, você precisa entender o que está sendo dito e precisa verificar na Escritura. Muitos, infelizmente, não atentam para a questão da doutrina. Muitos gostam da igreja, não, porque essa igreja me recebeu bem, essa igreja não grita muito, essa igreja tem um louvor bonito, ou pelo menos razoável. Essa igreja não faz aqueles apelos, fica constrangendo a gente. Quem quer aceitar Jesus, aí vem um irmão levantando minha mão sem eu querer, com aquelas ameaças, você vai para o inferno. Seja boa. Aí fica sentadinho aí, porém, nunca atenta para a verdade pregada. Não tem o interesse de compreender a verdade da Escritura conforme ela nos é apresentada. Não tem esse interesse. De sorte que às vezes a pessoa passa a vida inteira sem nunca saber, de fato, qual é a verdadeira estrutura da igreja, que são as verdades bíblicas. Conforme o próprio Paulo disse, que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então há uma verdade sendo pregada, sendo ensinada, que deve ser conhecida. Aí você conhece a verdade, e aí você se firma nessa verdade. Eu estou firme. Interessante que, quando se trata do engano, como que o engano, ele tem uma força muito grande. O engano é muito forte. Eu olho, por exemplo, assim, para um adventista do sétimo dia. A vida pode estar toda esculhambada, mas ele é firme na fé dele. Ele é firme. Você pode fazer o que quiser, mas não fala do meu sábado, não. Nem do meu porquinho, não. Nem do meu cafezinho, nem da minha Ellen Whitezinha. Não fala, eles têm aquilo, a vida deles está ali. Toda a vida está ali naquelas supostas verdades. Os TJs também são assim. Para eles, minha filha, eles são o povo eleito de Deus, o único povo que tem a verdade, os TJs. A igreja do véu, misericórdia. O assembleano é meio fraco, assim. Agora, os batistas também são firmes também. Geralmente, igreja que tem teologia. Igreja que tem teologia. Que se preocupa com estudo. Adventista, ela estuda bastante as doutrinas deles. Tanto é que a pessoa se batiza depois que faz um curso. Não batiza antes não. Já fez o curso, seminário de Henrique Berg? Não, vai fazer. Tem que fazer lição por lição, ponto a ponto. No final, agora você recebe o batismo. A igreja batista também tem estudo teológico. A batista tradicional, histórica. Não é batista Nova Jerusalém, batista Filadélfia, não, nada disso. Batista alguma coisa não é batista. Batista tem que ser batista. Batista. É renovada. Não, já não é batista mais, é outra coisa. Levou o nome batista porque o batista é forte, o nome é forte. A pessoa quer um nome para atrair, mas no final é fraca. A Assembleia de Deus também é fraca porque não tem teologia. Tem
para os líderes maiores, a igreja é língua estranha, é profecia, é fogo, cura divina, anjo na igreja passeando com rolo na mão. Fraco, fraco, um povo fraco teologicamente, por isso que eles são mais vulneráveis ao engano de outros enganos. Agora, vai converter um TJ para você ver. O que tem de assembleiano convertido aos TJ são muitos. Ora, e quantos TJ aqui? É mais difícil. É mais difícil. Então, o engano faz as pessoas ficam firmes, elas acreditam naquilo, entregam a sua vida para aquilo. Agora, a verdade, ela é um pouco mais complexa. Já percebi isso há bastante tempo, como que a verdade, para consolidar pessoas, porque a verdade ela é muito árdua, e a verdade te dá uma liberdade tremenda, e o homem gosta mesmo de cativeiro, quanto mais preso, quanto mais amarrado, quanto mais ameaça, quanto mais sofisma. Sabe por que às vezes nós nos enfraquecemos? Porque falamos, Jesus, Ele morreu por você, e a morte de Cristo te garante a salvação. Aí você fica, então está garantido, né? Agora quer ver manter a pessoa no cabresto do capeta? Olha, se você vestir essa roupa, você vai para o inferno. Porque Deus tem me falado e me mostrado. Aí a pessoa fica com medo do inferno. Aí a pessoa fica no cativeiro dela. Ela fica firme pelo medo. E aí os pastores desenvolvem um bom discurso. Agora, quando liberta, a pessoa fica mais folgada. Mas a Escritura nos orienta dizendo, olha, nós precisamos de estar firmes. Firmes numa mesma visão acerca do Evangelho. Como diz, e que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Fé evangélica não é as igrejas evangélicas, é a fé do Evangelho, é a verdade do Evangelho. Pense num povo consolidado na fé do Evangelho. O Israel crê na palavra, ele crê nas verdades, ele entendeu a soberania de Deus, ele entendeu a redenção, o amor de Deus, ele entendeu a igreja enquanto corpo de Cristo, ele compreendeu a segunda vinda de Cristo, e ele compreende as verdades, e isso agora é o que o faz caminhar segundo esta verdade. Hoje em dia há dois tipos de crentes, aqueles que são firmes nas suas verdades, segundo o engano, são firmes. É difícil você converter um adventista, vai tentar para você ver, é difícil. Ainda dá para converter uma meia dúzia, aqui mesmo tem uma meia dúzia que foram convertidos, né? Está ali o irmão Eunildo. Agora, eu nunca imaginei que o Eunildo fosse sair da Adventista. Nunca imaginei. Porque o Eunildo é aquele certinho, sabe? Aquele assim, tudo certinho para ele. A natureza dele é muito boa. Então, mas Deus foi misericordioso com você. O Paulo, então, misericórdia. Está ali, saiu também, Jusileide. Muita gente, Rainero. Irmã Lúcia, que já partiu para a eternidade. Irmão Nivaldo. Uma turma boa aí. Mas, no geral, é muito difícil. Então, tem esses que são firmes e tem aqueles que procuram igreja pelo seu próprio bem-estar. Não quer saber de doutrina, não. Eles querem estar bem no meio do povo. Uma igreja boa, uma igreja ideal. Agora, a nossa igreja não é nem desta dos enganos que mantém as pessoas cativas e nem é uma igreja ideal para você. Nosso ministério se esforça para ser uma igreja ideal para Deus. Para Deus. E é você que tem que se aliar a Deus, não é Ele a você. Então nós nos esforçamos para que a mensagem, para que a doutrina, para que a verdade, os procedimentos ministeriais estejam de acordo com esta verdade divina a nós revelada. E aí nós precisamos, para sermos uma igreja forte, de pessoas firmes da fé. Se tiver alguma dúvida, procure o pastor Fernando. Procure. Pastor Josué, pastor Renato, pastor Moisés. Eu não. Brincadeira. Procure o pastor Alexandre também. Procure algum pastor, algum cooperador. Estamos cheios de cooperadores aqui, que estão claros da verdade. Os líderes.
Irmão, me ajuda aqui a compreender isso aqui, ó. Eu quero estar firme na fé, mas tem um negocinho aqui que não me deixa ficar muito firme. Eu ainda fico meio balançado, então eu quero compreender. Aí você vai compreender a verdade, e uma vez compreendida a verdade, você pode falar assim: estou firme. Eu creio nisso porque isso é a verdade. E nada vai me desviar dessa verdade, não. Eu vou ficar firme aqui, ó. Então, primeiro, desenvolvermos um sentimento de corpo, tratar com o individualismo. Segundo, tratarmos com o nosso coração, para que nós sejamos totalmente desimpedidos, sermos livres e libertar as pessoas para servirmos a Deus. Terceiro, ter a mesma visão do Evangelho, a mesma visão da verdade. Uma igreja que tem uma mesma visão, que os corações são todos unidos, como se fosse uma única pessoa, uma só alma, é uma igreja forte. E nós precisamos disso. Inclusive, eu já recebi alguns conselhos, algumas orientações de pessoas, dizendo: pastor, é o seguinte, olha, é preciso que no ministério tenha uma reunião específica para quem chega. Irmãos que estão chegando agora. Chegou a família? Então, vem aqui que você vai receber as orientações da verdade. Porque às vezes no culto de domingo, não dá para trabalhar essas questões todas. Os irmãos estão acostumados, né? Na quarta-feira geralmente trata, mas é muito longo. Ou seja, como a reunião de quarta-feira de estudo da palavra é de um estudo indutivo, então para a pessoa compreender alguma coisa, demora. Então, fala-se de uma reunião específica para colocar em poucas palavras, em pouco tempo, aquilo que é essencial para trazer uma fundamentação de fé, para que a pessoa, ao ingressar no de volta à palavra, ela possa saber exatamente onde ela está ingressando. Que igreja em que ela está. Porque as pessoas, às vezes, saem da sua igreja, é uma boa vontade, tranquilidade, aí se mudou para o predinho aqui da frente, aí fala: tem uma igreja pertinho de casa, que maravilha, na frente da minha casa tem uma igreja, aí vem para cá, aí fica feliz, sentado, a igreja da minha casa, mas você não sabe onde que você está entrando, você não tem ideia onde você está entrando. Inclusive isso é muito perigoso, não é não? Você vai entrando sem saber de nada, vai que, né? Vai que a igreja é do capeta. Não tem muita igreja do capeta. Tem, gente. Mas do diabo do pastor dele. A igreja foi a igreja dele. Ele é o capeta. Doutrina errada, doutrina equivocada, doutrina mentirosa, doutrina diabólica, doutrina para tirar dinheiro do povo. Então tome cuidado. Congregar é coisa séria. Porque congregar é colocar o seu coração, a sua vida, a sua família para ser conduzida. E para onde vão conduzir a sua família? Então é preciso, e se Deus nos abençoar, logo, logo nós vamos providenciar esse tipo de reunião para poder receber os irmãos novos que chegam, seja aquele que é o novo convertido, ou seja aquele que veio de outra igreja, de outra denominação para esta, tá bom? Glória a Deus. E o quarto e último ponto, eu coloquei tratar com individualismo, tratar com as raízes de amargura, ter a mesma visão do Evangelho. E quarto, quero que os irmãos abram em Efésios, capítulo 3. Vamos lá, quarto ponto, e o último, que é o mais importante de todos. No capítulo 3 de Efésios, o tópico diz assim, olha: ter o mesmo propósito espiritual. Tratar com o individualismo foi o primeiro, tratar as raízes de amargura é o segundo, ter a mesma visão do Evangelho é a terceira, e o último e quarto e mais importante ponto é termos todos um mesmo propósito espiritual. Pastor, que propósito espiritual é esse para que eu possa saber se eu estou desenvolvendo esse mesmo propósito ou não? É o que está em Efésios 3, do 14 em diante. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, nesta epístola aos Efésios, salvo engano, por 2 vezes, o apóstolo Paulo ele diz que ele orava pela igreja. Ele orava para que a igreja alcançasse algum propósito espiritual que aqui ele relata. Nesta porção ele diz, olha, por esta causa eu me ponho de joelhos.
A causa a que ele se refere aqui, se os irmãos lerem do versículo 1 até o versículo 13, fala exatamente desse mistério que é a igreja enquanto corpo de Cristo. Ele fala acerca dessa igreja que manifesta, olha o versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então imagine só que Deus quer revelar ao universo. Ele quer revelar aos principados e potestades. Quem aqui tem medo de principado e potestade, levanta a mão. Não é boa. Medo de um anjão caído da zona grande, da cara feia. Ninguém tem medo. Mas também ninguém quer se deparar com um, né? Não tem medo, mas ele lá é o cara. Se ele chegar muito perto, eu fico com medo. Mas agora, imagine comigo, pense comigo por um momento. Que Deus maravilhoso. Para que pela igreja, por você, por mim, por nós, a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada agora aos principados e potestades, aos mundos, para que os mundos olhem e veja em nós e por meio de nós a sabedoria de Deus revelada e manifestada. O quanto que Deus é maravilhoso e o quanto que Ele acredita que é possível. Porque eu olho assim, se Deus me pedisse um conselho, Alexandre, eu tenho um conselho para você aqui, Deus falando comigo, né? Um conselho, para você me orientar, que eu não estou muito claro. O que você acha de eu revelar aos principados, potestades da minha sabedoria por intermédio da igreja? Eu diria, Senhor, eu quero ser sincero para o Senhor. Você pode até conseguir, mas vai ser difícil. Porque o povinho atribulado é a igreja. Não, mas não é? Não. Eu falaria assim, Senhor, não tem como você revelar por meio de outro, dos anjos, dos arcanjos, os querubins, ou sei lá, mas porque esse povo aqui é terrível. Nós somos terríveis, enquanto seres humanos, mas Deus não, Ele sabe quem você é, Ele sabe quem você é, mais do que você mesmo sabe sobre si mesmo. E Ele já sabia antes de você nascer. Deus não te escolheu, nem te chamou por engano, não. Ele chamou você sabendo exatamente que você é isso aí. Por isso que nós não podemos desprezar nenhum irmão. Por nenhum motivo. Não é porque esse irmão aí é... Não. Mas então você vai ter que falar com Deus. Foi Deus que chamou. Ou você vai dizer que Deus não chamou a irmã Edna? Hein, pessoal? Não, a irmã Edna Deus não chamou, não. Chamou o pastor Renato. Já a irmã Heloísa eu não tenho certeza. Eu tenho minhas dúvidas. Ora eu penso que chamou, ora eu penso que não chamou. O pastor Renato, ele é bonitinho, ele é rosinha, né? Cabelinho branquinho, aquele sorrisinho assim, de mineiro. Eu até penso que ele não tem pecado, pela carinha. Agora a mulher dele não me engana. Não me engana, irmã Luísa. Brincadeira, tá, irmã? Não podemos desprezar ninguém. Agora estamos com uma história aí de igrejas de homossexuais. Ué, onde é que vai parar isso? Agora tem a igreja do linguarudo, a igreja do mentiroso, a igreja do que compra e não paga. Cada um vai querer colocar a sua própria igreja. E você esquece que todos nós somos todos iguais diante de Deus. Todos são iguais. Mas tem um sentido. Você pode até discordar da igreja dos homossexuais. Mas eles estão fazendo isso porque não foram aceitos nas igrejas dos crentes. Porque os crentes são bons demais, irmãos. Os crentes são uma belezura. São tão santos que é capaz que nem Jesus pudesse congregar com eles. Porque eles não aceitariam quem toma vinho e Jesus vivia nas festas. E não é conversa minha, não. Era o próprio povo que dizia, olha lá o beberrão e o glutão lá. De dia está pregando, à noite está na casa de Mateus, no banquete. Depois está na casa de Simão, no banquete. Quando não tem banquete, não está no meio das prostitutas e dos publicanos. Mó farra. Não estou falando, eu estou mentindo. Os escribas e fariseus não aceitavam Jesus na congregação deles, enquanto alguém, não. Como hoje em dia também. Então,
Deus, ele sabe exatamente o que é a igreja, ele sabe. E ele determinou então, por meio de nós, manifestar a principados e potestades, agora, a multiforme sabedoria dele. O universo conhecer os vários aspectos de Deus, os vários atributos divinos. Já pensou? Olhar para a irmã Silvia e ver atributo divino? É uma obra divina, né? Muito divina. É verdade, irmã Silvia. É verdade. Olhar para a Neide, né, Neide? E ver Deus. Que maravilha. Mas Deus fará. Deus fará. E Deus confia, não em você, Ele confia em si mesmo. Ele sabe que Ele vai fazer isso. Ele vai quebrar nós no meio, todo jeito. Meio de circunstâncias. É o amor de Deus que é grande e não desiste. Porque o amor humano desiste. Tentei, não deu certo, não quero mais, não dá, parei. O amor de Deus fala, não, eu já sabia que você era assim. Você não me surpreende. Você não pode surpreender a Deus. Que maravilha, né? Deus não se espanta com você, Ele sabe. Por isso que Ele deseja fazer isso. Agora, no 14 em diante, então, Ele fala, por esta causa. Qual causa? Esse chamamento da igreja dos gentios, que é o mistério, para revelar por intermédio da igreja essa multiforme sabedoria. Então, Paulo diz, eu me coloco de joelhos por esta causa, a causa do mistério, a causa de a igreja que será glorificada e vai manifestar a Deus para o universo. Então, há uma causa que é esta, e ele diz então, para que segundo a riqueza da sua glória, porque este é o meio pelo qual, este é o meio pelo qual ele vai cumprir o que ele quer. Por esta causa, qual causa? Versículo 16, para que ele se colocava de joelho orando, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então, Paulo diz, olha, é preciso que a igreja seja fortalecida. Ela não poderá cumprir o supremo propósito de Deus, conforme os versículos 10 e 11 e 12, se ela não estiver cheia do poder de Deus, mediante o Espírito Santo habitando em nós. Que nós nos enchamos, né? Venhamos nos encher, versículo 16, no homem interior, sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, deste modo, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, vira e mexe, não adianta, só vai cair no amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o alvo, é o fim de tudo. De modo então que ele fala de pessoas fortalecidas com poder do Espírito Santo no homem interior, Cristo habitando no nosso coração, e a consequência, portanto, desse habitar de Cristo, desse poder do Espírito Santo em nós, é exatamente que nós possamos estar arraigados em amor. Não é arraigados no amor, como se o amor fosse uma base e nós enraizados no amor. Não, para que estejais arraigados, aqui é uns nos outros. Não somente nós temos agora um só coração, uma só alma, mas para que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor. O amor é o que faz com que nós sejamos todos arraigados, enraizados uns nos outros, em amor. Todos nós, neste amor divino. E o versículo 18 então, diz assim, a fim de poderdes compreender. A fim de poderdes compreender. Olha, a fim de poderdes compreender. Ou seja, é preciso que nós estejamos tomados do poder do Espírito Santo no nosso homem interior,
habitando Cristo no nosso coração, a fim de que nós estejamos arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender. Diga para o seu irmão ao seu lado: você precisa compreender. Aí você responde assim: já compreendi tudo. Diz para o seu irmão: eu estou aqui desde 1999. Já participei de todas as conferências, os estudos de quarta-feira, toda a vida participei. Falei igual a irmã Amanda me lembrou agora, há um mês atrás, mais ou menos, que ela tem na casa dela ainda umas fitas de um estudo que eu dei sobre Hebreus, fita cassete, aquela que a gente rebobinava com a caneta quando a pilha estava fraca do gravador. É muito tempo, né? Fita cassete, olha do tempo, ó. Não, já sei tudo, já compreendi tudo. Eu sei até quem é o anticristo. Eu sei o nome dele. Bem, mas olha aqui, versículo 18. A fim de poderdes compreender, vírgula. E essa compreensão, ela não pode acontecer individualmente. Não tem jeito. Você pode compreender qualquer coisa, menos o que ele vai dizer aqui. Essa compreensão de que ele diz aqui só é possível, como diz, com todos os santos. A fim de poderes compreender com todos os santos. Compreender o quê? Qual é a largura? Já compreendeu a largura? Qual é a largura? Largura de quê, pastor? Compreender qual é a largura. Compreender qual é o comprimento. Já sabe qual é o comprimento? De quê, pastor? Calma. E a altura, já sabe qual é a altura? E a profundidade. Compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Deus. Qual é a largura, a altura, profundidade do amor de Deus? Você sabe pelo menos qual é a largura, profundidade, altura do seu amor que você tem? Às vezes um tanto estreito, raso, superficial, mas o alvo final da igreja, a fim de que ela possa manifestar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades, nos lugares celestiais, para os mundos, é preciso compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo. E esse amor de Cristo, largura, comprimento, altura e profundidade, excede todo entendimento. Todo entendimento. Não dá para entender. Não tem mente humana que explique o amor de Deus. É por isso que quando nós falamos ou lemos alguma coisa em relação ao amor de Deus, as pessoas não conseguem compreender e aceitar, porque excede a compreensão. Até mesmo porque, infelizmente, isso é verdade, o cristianismo legou às posteridades, ou durante toda a sua história, a imagem de um Deus mau. O Deus de amor não foi pregado de maneira geral em toda a história do cristianismo. Deus sempre foi apresentado como um Deus mau, como um Deus tirano, sobretudo como um Deus egoísta, porque Ele não é capaz de salvar o perdido. Ou melhor, esse Deus, né? Esse Deus apresentado pelo cristianismo não é capaz de salvar o perdido. Porque dizem aí, nesse cristianismo caído, que Ele salvará somente aqueles que lhe foram agradáveis. Eu não posso salvar o Fernando porque ele não me agradou, ele não fez coisas que eu gosto. Eu não gosto do que ele faz, então, como eu não gosto, então eu vou jogar ele no fogo eterno. Coisa estranha, né? Isso é uma reprodução, inclusive, do coração do homem. É assim que nós somos. Querem ver uma coisa? Quem são as pessoas que frequentam a sua casa? Porventura, algum inimigo frequenta a sua casa? Algum inimigo?
Fazer um churrasco para contar só os inimigos agora. O churrasco dos inimigos. Sou aquela nora que casou com seu filho e você amaldiçoou o casamento, nem foi lá e amaldiçoou. Aquela pessoa que fala mal de você, que te persegue, que te critica, que fala muitas mentiras contra você. Já imaginou? Ninguém faz isso. As pessoas que frequentam nossos ambientes, nossa casa, são aquelas pessoas que nós gostamos e que supostamente elas gostam de nós. Naquela relação de puxação. Não é? Aquela relação, aquela amizade velha melada, aquela coisa. Também quando dá para azedar essa relação, pensa numa coisa. Agora o amor de Deus não. O amor de Deus excede todo entendimento. Quer ter uma ideia do amor de Deus? Deus se fez homem. E os homens não somente não o conheceram, como pregaram numa cruz. E estando ele pregado, cuspido, açoitado, envergonhado, zombado, escarnecido, desprezado, rejeitado, ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor que excede todo entendimento. Eu não entendo. Você entende? Você entende esse amor? Quando eu falo entender, eu quero dizer que isso é compreensível dentro do seu coração. No meu coração, isso ainda não é compreensível. Eu compreendo no âmbito da verdade objetiva. Eu sou capaz de compreender os fatos, os acontecimentos e de relatá-los. Agora, eu compreendo como pode você abençoar o inimigo. E olha que quando Jesus falou em Mateus 5, versículo 46, ele diz: olha, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ele explicou o tipo de perfeição ali. Ele disse: portanto, amai os vossos inimigos. Ele coloca o amor como sendo o vínculo da perfeição. Ou seja, a perfeição é o amor. Tudo converge para o amor. Então a igreja está, na verdade, predestinada para conhecer o amor de Deus. Ela vai conhecer. Nós vamos compreender a largura, a profundidade, lógico, dentro das nossas possibilidades. Dentro da nossa mente finita. O finito vai compreender aquilo que é possível se compreender do infinito amor de Deus. Versículo 19: conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aí você fala assim: pastor, diante disso eu não sei, eu não consigo não. Alcançar isso aí para mim não dá. É impossível. E eu concordo com você que de fato é impossível. Por isso que Paulo ainda colocou o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então diga para o seu irmão: aquilo que lhe é impossível, é possível para Deus. Diga: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso ele fará. Ele fará. Eu sei que eu não dou conta, eu sei. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Ele, pois, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague
para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltaapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.